Você já viu esse símbolo? Te garanto que sim, é o cubo de Saturno. Ele está na arquitetura das cidades, em monumentos, em logotipos corporativos, no cinema, na arte e principalmente em templos sagrados. O que provavelmente você ainda não sabe é que ele tem uma representação psicológica bem interessante e profunda. À primeira vista, parece apenas uma forma geométrica perfeita, mas para civilizações antigas era muito mais do que matemática. Era metafísica codificada em formas. 6 faces, 12 arestas, 8 vértices. Uma estrutura absolutamente estável, a forma mais sólida que a geometria pode produzir. E os antigos entendiam algo fundamental que hoje parece escapar para muitas pessoas. A geometria não é apenas uma ferramenta para medir e para construir o mundo. Ela é a linguagem para expressar a própria estrutura da realidade. Agora, se você estiver assistindo esse vídeo em um local aberto, olhe para o céu, principalmente se você estiver à noite. Lá está Saturno. De todos os planetas que a gente pode contemplar a olho nu, ele talvez sempre foi o mais intrigante. Enquanto os outros astros parecem correr pelo céu, Saturno se move lentamente. Ele leva quase 30 anos para completar uma volta ao redor do Sol. E talvez os antigos perceberam um pouco disso e entenderam algo bem profundo sobre eles mesmos. Saturno representava o princípio do tempo, da estrutura e do limite. Na Mesopotâmia, ele era associado ao deus Ninurta, ligado à terra, à agricultura e ao julgamento. 3 forças que parecem contraditórias, mas expressam o mesmo princípio. A ordem nasce quando o caos é confrontado. Antes de plantar, é preciso limpar o terreno, adubar. Antes de construir, é necessário criar fundações. Esse é o espírito saturnino. O cubo, nesse contexto, é o símbolo da realidade material, da Matrix. Se o círculo representa o infinito, sem começo e sem fim, inclusive tem vídeo sobre isso no canal, vídeo do Ouroboros, o cubo representa justamente o oposto. A forma, o limite e a estrutura. Tudo dentro dele pode ser medido, organizado e previsto. E talvez não seja à toa que ele esteja ligado a organizações, empresas ou até formas de governo. O cubo expressa essa realidade tridimensional: norte, sul, leste, oeste. Direções fundamentais do espaço. É como se o cubo fosse justamente esse modelo simbólico dessa nossa realidade material. Um recipiente onde a consciência infinita encontra essa estrutura para se manifestar. E Rogério, o que isso significa na prática? Para o meu autoconhecimento, para a minha caminhada interior. Cada ser humano, no decorrer da vida, constrói um cubo interior, através dos seus planejamentos, dos seus projetos, daquilo que ela dá conta de organizar na sua vida. Por exemplo, você já deve ter visto, caso você me acompanhe aqui no canal, vídeos que eu trabalho justamente esses estados de consciência, onde as pessoas flertam com algo sagrado, mas não conseguem trazer isso para o dia a dia. Falta-lhe elemento terra, falta-lhe entrar nessas profundezas interiores, o vitriol, para assim poder trazer de fato algo novo para a sua vida. E por outro lado, tem pessoas que estão dentro de caixinhas muito bem formatadas, cheias de hábitos, inclusive hábitos que aparentemente podem ser muito bons, trabalha bastante, é super organizado e até flerta com um tipo de obsessividade. Talvez essas pessoas estejam muito ali no cubo de Saturno. E nesse caso, elas podem elevar a consciência, experimentar uma dissolução do ego, da sua identidade,
para que algo diferente floresça. Então, se você já me acompanha aqui, sabe da importância da dualidade, sabe da importância do contraponto para que você consiga se abrir a novas crenças, a novas percepções de si mesmo. Inclusive tem um vídeo muito bom sobre crenças e eu te convido para entrar no meu outro canal. Então, manda mensagem aqui embaixo se você quer entender um pouco mais sobre essa dissolução da identidade, esse processo de ressignificar crenças ou vírus que podem estar aí implementados em uma parte da sua consciência. E dito isso, a psique organiza as experiências em compartimentos. Por exemplo, a gente tem uma ideia sobre nós mesmos. Tipo, isso sou eu. Aquilo ou aquilo não sou eu. Isso é seguro. Aquilo não é seguro. Eu corro riscos. Então é justamente esse sistema de crenças que nós colocamos dentro do cubo e muitas vezes ele solidifica as nossas relações, a nossa caminhada profissional, uma cultura organizacional, o jeito de fazer as coisas e, evidentemente, isso tem uma polaridade positiva, que é justamente criar estabilidade, criar previsibilidade, gerar segurança, limites. Então, dentro desse contexto, o cubo protege, só que ao mesmo tempo aprisiona. E nas tradições antigas, como a alquimia, que inclusive tem vários vídeos aqui no canal sobre isso, o cubo pode simbolizar um momento importante da nossa caminhada espiritual ou psíquica, que é uma fase dentro das 4 etapas chamada nigredo, tá? Tem vídeos sobre as 4 etapas também no meu outro canal. E tem nesse também. E nesse estágio, as nossas antigas identidades são colocadas em risco. E esse risco, quando é acolhido de uma maneira adequada, gera um tipo de colapso, onde o ego começa a perceber que aquilo que parecia sólido era apenas uma construção temporária. Esse é o momento da descida, do vitriol, da confrontação com as sombras, de um processo de mortificação, da dissolução das estruturas rígidas. E, evidentemente, os alquimistas sabiam que isso era só uma etapa da nossa autotransformação, né, do processo de transformar chumbo em ouro, e com isso fica evidente a importância de atravessarmos a escuridão. Por isso, o cubo de Saturno ele tem uma representação paradoxal ou ambígua. Então, muita gente olha para essas representações ou estes símbolos ligados a esse aprisionamento ou relacionados a essa matrix que a gente vive e faz uma leitura negativa ou maléfica desse tipo de simbologia. Mas, assim como a simbologia do Baphomet, que inclusive tem vários vídeos aqui no canal sobre ele, esses símbolos eles trazem justamente a noção da dualidade, para que você tenha a condição de olhar para os dois lados, absorver lições que não só chegam através do amor, da contemplação superior, mas também pelo limite ou pelas provações. Então o Saturno ele tem essa representação dual que representa esse grande paradoxo. Afinal, aquilo que parece limitar a vida talvez seja justamente o que nos dá ou permite vivermos de formas interessantes a nossa vida material. Afinal, dentro do mercado de trabalho, por exemplo, é necessário habilidades saturninas, planejamento, organização, limite, método, estratégia. Então, o cubo negro pode não ser só um símbolo externo, né, e envolto em conspirações por aí, mas sim um tipo de espelho psicológico. Ele revela a nossa relação com o sistema, ou com as estruturas, com a disciplina, ou com os limites que a gente estabelece aí para a nossa vida. Então, enquanto alguns olham para ele como prisão, outros veem fundamento. E talvez os antigos sabiam muito bem que não dá para fugir dessa estrutura vivendo nessa realidade, mas trabalhar conscientemente dentro dela. Rolar a pedra, como Sísifo assim fez, no topo da montanha, para ver a pedra rolar montanha abaixo. Carrega água e cortar a lenha. Talvez essa habilidade de viver de maneira adequada e consciente seja um caminho extremamente interessante para lidar com o absurdo da vida. E, para poder fechar esse vídeo, talvez essa simbologia nos lembre também de algo muito essencial. A liberdade não nasce da ausência de limites. Ela nasce quando aprendemos a transformar nossos limites em consciência. E dito isso, eu lhe convido, caso goste desse tipo de conteúdo, a se inscrever na página, curtir, deixar o seu comentário e aí a gente vai caminhando juntos. Afinal, autoconhecimento hoje é uma questão de sobrevivência.